eu quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esse cumprimento, estou cumprimentando a igreja que está reunida aqui no templo, né, nesse momento, e a igreja que está em casa nos assistindo pela internet. Que o nosso Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Irmãos, eu tenho costume de falar para a mulher, e eu peço desculpa, porque às vezes eu falo irmãs, esqueço que estou num auditório misto, né, onde tem homens e mulheres. Irmãos, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui para trazer a palavra do Senhor nesta manhã. E agradeço também à irmã Regina, líder da MCM desta igreja, e ao pastor Antônio, né, que permitiu, que confiou em mim para estar aqui e trazer a palavra do nosso Deus. Quando eu recebi, irmãos, esse convite não, a intimação da irmã Regina para trazer o meu testemunho nesta manhã, porque nós estamos vivendo, né, o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização. Obrigado, pastor. Não é pastor, não, é futuro pastor. É o seminarista que eu oro todos os dias pela vocação dele. E quando a irmã me intimou, nós estamos, né, na campanha de Outubro Rosa, e é uma campanha de conscientização de todos, voltadas para a prevenção do câncer de mama. E eu gostaria de perguntar quantos irmãos que estão aqui nesta manhã que sabem que homens também têm câncer de mama? Ah, glória a Deus. Homens, tem algum aqui que não sabia? Porque, irmãos, muitos homens, né, desconhecem essa realidade de que homem também tem câncer de mama. É claro que o percentual é muito menor em relação às mulheres, mas quando eu estive em tratamento lá no INCA, eu pude observar vários homens que estavam em tratamento do câncer de mama. Então, essa campanha não é só para as mulheres, é para os homens também. Há também uma crença, né, popular e que precisa ser trabalhado, conscientizado na cabeça das pessoas, de que o câncer de mama só dá em mulheres de meia idade, né, ou já pessoas idosas. Mas isso também não é verdade. O câncer de mama ele atinge mulheres em várias idades. E quando eu estava em tratamento lá no INCA, eu observava muitas meninas novinhas. Inclusive, quando eu fui operada, operou comigo uma menina de 17 anos, que precisou tirar a mama porque o câncer dela era muito agressivo. E eu nem sei se aquela menina ficou curada. E quando eu vi aquela cena de mães acompanhando suas filhas, porque estavam com câncer de mama, eu ficava com o meu coração muito apertado. E eu louvava a Deus, porque era eu que estava ali fazendo tratamento e não as minhas filhas. A minha filha mais velha, a Milena, me acompanhou durante todo o meu tratamento. E cada vez que eu via uma mãe acompanhando uma filha no tratamento do câncer, fazendo quimioterapia, eu louvava ao Senhor. Eu falava, Senhor, muito obrigada, porque sou eu, porque não é a minha filha. E eu ali podia louvar ao Senhor.
porque a gente sempre acha, né? As mães sempre acham que com elas são mais fortes, elas conseguem. E ver uma filha passando por esse processo é muito doloroso. Irmãos, eu quero falar nessa manhã que eu tenho uma amiga, muito amiga, de muitos anos, e irmã em Cristo, Maria Alexandrina, tia do irmão Marcos Porto, que eu achava muito engraçado que, quando eu conversava com ela sempre falava uma frase para mim que eu achava muito interessante. Ela falava assim: tem gente que tem a lágrima, que traz a lágrima no canto do olho, e eu sou dessas. Parece que a lágrima está sempre no canto do meu olho. Eu sou chorona. Eu e o pastor Antônio sabemos muito bem disso. Eu me emociono com muita facilidade, principalmente quando eu estou falando das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. E, irmãos, quando a irmã Regina me intimou para trazer a mensagem, o meu testemunho nesta manhã, eu fico muito preocupada, né? O que eu vou falar? Qual é a mensagem, Senhor, que o Senhor tem para a tua igreja? O que eu vou falar? Em que texto eu vou meditar? E aí eu comecei a estudar e a orar todos os dias. Ela me intimou há mais de um mês atrás. E em todos os momentos de oração e durante o dia eu clamava ao Senhor: Senhor, me dá um texto, me dá a tua palavra. E aí eu fui convidada para levar a mensagem e dirigir um culto no dia 18/9, de uma amiga, da filha de uma amiga, que moramos juntas, vizinhas, durante muito tempo. E essa menina é como se fosse uma filha para mim. E ela teve câncer de mama com 28 anos de idade. E, para a glória e honra do Senhor, ela ficou curada. E ela, mesmo a família dela não sendo crente, a maioria, ela é até sobrinha, pastor, do irmão Joaquim, aquele que convivia aqui conosco. E a mesma maioria da família não sendo cristãos, ela quis oferecer um culto ao Senhor e me convidou para ir dirigir o culto e levar a mensagem. E quando eu estava estudando, lendo a palavra, orando, o Senhor me deu o Salmo 116, para que eu levasse lá no culto da Jéssica. E durante o resto do tempo eu orando, e o Senhor sempre me apontava o Salmo 116, o Salmo 116. E tinha momentos que eu pensava assim: então eu não preciso escrever mais nada, né? Porque eu já estudei, já preguei esse tema. E esse mês, irmãos, o Senhor tem me usado, além desse culto da Jéssica. Quinta-feira agora, eu estive numa escola estadual aqui no bairro dos Periquitos, a convite da irmã Osana, que é professora lá, para também dar o meu testemunho, para falar sobre o câncer de mama ali naquela escola. Eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado essa oportunidade. Então, irmãos, eu estudei muito o Salmo 116, eu li inúmeras vezes, eu pesquisei em dicionários bíblicos, eu ouvi em torno de 10 a 20 mensagens sobre o Salmo 116. Eu ia no YouTube e procurava mensagens sobre o Salmo 116. E aparecia lá vários pastores falando sobre a história, a estrutura do Salmo 116. De forma que hoje nós poderíamos falar aqui muita coisa sobre o Salmo 116. Quem escreveu, por que escreveu, em que contexto histórico foi escrito, mas nada disso nos interessa nesta manhã. O que nos interessa nesta manhã
é que este salmo é um salmo de gratidão e de louvor a Deus, pelos benefícios que o Senhor fez ao salmista. E eu não vou ler o salmo todo, eu vou ler versículo por versículo, do 1º até o verso 14. E no primeiro verso, a palavra de Deus nos diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista, irmãos, nesse verso 1º, ele está declarando o seu amor ao Senhor Deus, com grande emoção e muita alegria, porque ele sabia que ele tinha um Deus a quem ele podia orar, pedir e suplicar na hora que ele estava passando por uma grande aflição. E no verso 2 diz: porque o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Irmãos, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Quando o Senhor, a palavra nos diz que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Deus, na sua glória, Ele se inclina. E eu gosto muito de pensar nessa figura de um Deus que é Pai amoroso, que como um pai amoroso, que tem um filho bem pequeno, e o seu filho está ali pedindo algo, clamando, reclamando com o pai para ouvir. Ele, o nosso Deus, ele vai, ele desce, ele inclina até a nossa estatura, até a nossa altura, para ouvi-lo, para nos ouvir melhor. Eles se abaixam e eles se voltam para ouvir melhor, para nos escutar melhor, para ouvir o nosso lamento, a nossa súplica. É assim que Deus faz conosco. Ele desce da sua glória, habita entre nós, se faz homem para sentir as nossas dores, como nós sofremos, para nos ouvir, para nos entender, para nos abençoar, para ouvir a nossa voz. E, irmãos, o nosso tema, hoje é: a vida muda em um toque. O Senhor Deus também mudou a minha vida num toque. Eu me lembro que, irmãos, foi uma trajetória, desde o dia que eu fiz o primeiro toque, aqui no alto da minha mama direita, e descobri um pequeno nódulo do tamanho de um grão de arroz. Desde esse dia foram 3 longos anos de tratamento contra o câncer. E foi mais ou menos no mês de final do mês de junho de 2000, que eu descobri. E aí eu pensei, não vou dar importância para isso, é uma coisinha de nada, deixa para lá. E cada vez que eu tocava aqui no alto da minha mama, lá estava aquele carocinho me incomodando. E eu pensei assim, eu faço os meus exames de rotina todo mês de agosto, já é final de junho, então vou esperar julho passar e em agosto eu vou lá e faço os exames. E assim foi. Fiz os exames e contei primeiro para a doutora, fiz os exames e ela falou, realmente tem um pequeno nódulo, você precisa cuidar, vou te encaminhar para um hospital especializado, e me encaminhou para o hospital Mário Kreff, ali na Penha. Cheguei lá, mostrei todos os exames, o médico me examinou e falou, isso não é nada,
vamos cuidar, mas não fique apavorada, não fique nervosa, não é nada demais. Vamos fazer o seguinte, você vai voltar de 3 em 3 meses, você vem aqui para ser examinado. Se dentro desse período surgir alguma alteração, volta correndo. Mas se não tiver alteração nenhuma, fica assim. E aí eu fiquei o restante de 2000 e 2001 inteiro, indo de 3 em 3 meses lá e nada acontecia. No final de dezembro, já de 2002, eu comecei a sentir muita dor naquela região onde tinha aquele pequeno nódulo. Mas, como era dezembro, eu, nessa época, trabalhava muito, era diretora de uma escola estadual e final de ano em escola, muito trabalho, né? E Natal, Ano Novo, os médicos tiram férias, e eu falei, não vou não, está doendo, mas eu vou deixar isso aqui, depois eu vou. E aí, quando foi em janeiro, irmãos, na primeira semana de janeiro, não era só dor, de repente, aquele nódulo cresceu de uma tal forma em uma semana que ficou do tamanho de uma bola de gude e doía muito. Aí eu pensei, bom, agora eu tenho que largar o trabalho, tudo por aí. Voltei ao hospital, Mário Creve. O médico me atendeu e falou, infelizmente, nós terminamos o convênio com o IPMDC, você não tem como mais se tratar aqui. Volto para Caxias. Reclamei muito com a direção do IPMDC. Poxa, vocês me mandam para lá, eu fico 1 ano me tratando lá e agora não pode mais, agora que eu piorei. E o administrador falou comigo, não se incomode, nós temos um mastologista muito bom aqui. E mal sabia eu, irmãos, que tudo isso era a providência de Deus. Como o Senhor nos fala lá em Romanos 28, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus propósitos. Eu fiquei nervosa, eu briguei lá porque o Mário Creve não queria mais me atender, e fui encaminhada para esse mastologista, e quando eu cheguei lá, era um rapaz bem jovem ainda, e eu falei com ele da minha insatisfação de estar ali, e não lá no Hospital Mário Creve, e aí ele falou, não se incomode, eu vou cuidar da senhora, e eu acabei de fazer minha, acho que pós-graduação, no Hospital INCA de Vila Isabel, eu tenho condição de cuidar da senhora aqui. E aí, viu os exames, me examinou e falou, realmente, temos que operar urgente, tirar esse nódulo. Me internei em Caxias, numa casa de saúde, tirou o nódulo, foi para biópsia. E aí, irmãos, a gente nunca quer ter um câncer, né? Parece que quando você ouve essa palavra, você tem um câncer de mama ou qualquer outro, parece que essa palavra te deixa assim, à beira da morte, que nada mais vai acontecer com você de bom. Você está sentenciada à morte. E aí, como diz aqui no verso 3, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E foi assim mesmo, irmãos, que eu me senti. Muito triste, muito abatida. E eu orava, eu buscava o Senhor, eu pedia a misericórdia de Deus, e durante todo aquele mês que o médico pediu para fazer a biópsia, eu pensava assim, não vai dar nada, não vai ser câncer, e vai dizer que é um nódulo qualquer, já tirou, está tudo certo, acabou, e vamos seguir em frente. Mas quando foi no dia 3 de outubro, eu volto ao médico, e aí a minha filha, Milena, me acompanha. Eu volto lá,
tendo certeza de que eu ia ouvir que não era câncer, não precisava fazer mais nada. Mas não foi bem assim. Eu estava lá e o médico foi direto. Dona Maria Lúcia, chegou o resultado do exame, é câncer, e a senhora tem que operar o mais rápido possível. Eu vou te encaminhar para o INCA e você vai ser tratada lá, porque aqui não temos condição para fazer isso. E aí, irmãos, olha, aquilo foi um baque tão grande, mas eu me segurei, não demonstrei. Mas quando eu olhei para a Milena, sentada do meu lado, e a Milena ficou pálida, as mãos dela tremiam, os olhos arregalados diante do médico, falando, não é possível, doutor, olha direito, não é possível, minha mãe não está com câncer, não. E ele falou, sim, minha filha, sinto muito, mas procura tratamento, vai, eu estou dando encaminhamento, vai que lá a senhora vai ser bem atendida, vai ficar curada. E eu saí dali, irmãos, nesse estado aqui do salmista, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei tristeza, tribulação e tristeza. E aí, irmãos, eu fiquei nos primeiros dias, muito abatida. Depois eu comecei a negar. Não tem câncer nenhum, eu não vou para INCA fazer tratamento nenhum. Esses laboratórios aqui de Caxias não valem nada, fazem tudo errado. E aí comecei a menosprezar os profissionais de Caxias e falei, não vou fazer tratamento. E a minha família, em volta de mim, vamos, e a Milena principalmente, mãe, você tem que ir, você tem que se cuidar. E eu falava para ela, Milena, se eu tenho que morrer, eu quero morrer com dignidade. Eu não quero que ninguém me mutile, que meu cabelo caia, que eu fique magra, horrorosa e morra. Se é para morrer, deixa eu morrer do jeito que eu estou. Eu não quero fazer tratamento nenhum. E aí, irmãos, eu fiquei nessa negação por vários dias. Mas, ao mesmo tempo, eu orava, eu clamava ao Senhor, pedia ao Senhor uma direção. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. E aí, irmãos, eu orava e chorava nos pés do Senhor, e numa madrugada que eu estava assim, não conseguia dormir, e o Vinícius, com 6 anos, dormindo do meu lado, a minha filha mais nova, com 9, dormindo, e eu ali orando, chorando, Senhor, por quê? Para que esse câncer? Me fala, Senhor, me mostra por quê. O Senhor fala com os profetas, o Senhor fala com os pastores, fala comigo, Senhor. E aí, irmãos, eu orava e dizia, como que eu vou deixar meu neto com 6 anos, minha filha com 9? Quem vai cuidar dos meus netos? Quem vai cuidar dos meus filhos? E eu chorava nos pés do Senhor. E, irmãos, eu ouvi uma voz nítida, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus quem falou naquela hora no meu ouvido. Quando eu disse, quem vai cuidar dos meus netos, do meu neto, da minha filha, tão pequena ainda? E o Senhor falou no meu ouvido, e vem outro aí. Eu parei de orar e fiquei assim, vem outro? Ai, acho que eu estou ficando maluca, não é possível. Que negócio é esse? Eu estou pedindo a Deus, perguntando ao Senhor, como que eu vou fazer? Se eu vou morrer, como é que essas crianças vão ficar? E o Senhor, eu escuto que vem outro. Aí pensei, deve ser loucura da minha cabeça. E continuei
orando e pedindo, fala comigo, Senhor. E aí eu falei, fala comigo, Senhor, através da sua palavra. Peguei a minha Bíblia e abri a Bíblia e os meus olhos foram exatamente Salmo 27, verso 14, quando a palavra de Deus diz assim: espera, pois, no Senhor, anima-te, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, naquele momento, eu tinha certeza que aquela palavra era para mim, que eu tinha que tomar posse daquela palavra, que o Senhor estava falando comigo. E como a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 30, verso 5, a parte B, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lá em Neemias 8, verso 10, quando a palavra de Deus diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela dor, toda aquela preocupação com meus netos foi embora. E eu, no dia seguinte, levantei alegre, feliz, chamei a Milena e falei, minha filha, eu vou me tratar, eu vou para o INCA, o Senhor, contei tudo para ela, o Senhor falou comigo e eu vou me tratar, eu vou me curar. E, irmãos, eu nem precisava ter ouvido a voz do Senhor no Salmo 27, porque quando o Senhor falou assim, e vem outro aí, isso quer dizer o quê? Que se vinha outro neto para eu criar, é porque eu estaria viva. Mas a gente é tão pequena, a nossa humanidade é tão grande diante das maravilhas do Senhor que eu não ouvi essa palavra. E posso dizer para os irmãos que durante o tratamento, quando eu já tinha recebido alta, chegou Ana Beatriz, minha neta. Nasceu em junho de 2004. E em 2006, ela me foi entregue para que eu cuidasse dela. E ela está até hoje comigo, com 17 anos, porque o Senhor tinha dito que vinha mais uma para eu cuidar. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende. Ele fala conosco, Ele nos cura, Ele nos liberta das angústias do inferno, dos laços de morte. Basta confiar. Irmãos, eu quero contar só mais 2 fatos. Espero ser rápida, eu não consigo ser rápida, mas eu espero ser rápida. Quando eu comecei o tratamento no INCA, todas as vezes que eu saía com a Milena, porque a Milena me acompanhou em todos os momentos do tratamento. Quando eu saía para ir fazer exame ou qualquer coisa, eu falava para ela, minha filha, eu orei. Eu pedi ao Senhor que Ele vá na nossa frente, que Ele cuide de nós, que Ele abra as portas, que os médicos que me atendam sejam orientados por Ele, e a gente ia. E quando chegava lá, o médico pedia um exame. A gente ia no guichê marcar o exame. Quando chegava lá, a atendente falava, olha, esse exame aqui eu só tenho para daqui 1 mês. A Milena entrava em desespero. Não, moça, por favor, minha mãe precisa fazer esse exame urgente. A doença da minha mãe é urgente, ela não pode esperar, moça. E ficava argumentando, com quem que eu posso falar para adiantar esse exame? Milena entrava em pânico. E aí eu falava para ela, eu podia testemunhar de Jesus neste momento. Eu falava para ela, minha filha, calma. Quando nós saímos, nós oramos, nós pedimos ao Senhor que Ele orientasse. Então, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. É Ele quem vai agir. É no momento dele, não no meu, e não no seu. Moça, para quando você tem o exame? Ela dizia, para daqui 1 mês, no dia tal. Marca. E ela marcava, eu ia lá, fazia o exame. E aí, irmãos, isso foi no mês de outubro que eu comecei o tratamento no INCA, e isso aconteceu durante todo o período.
Em fevereiro de 2003, eu chego no INCA para uma consulta para marcar a cirurgia. E aí o médico falou comigo, olha, eu pensei que ia tirar só um quadrante da sua mama, mas, diante dos exames, os últimos exames que a senhora fez, a senhora vai ter que tirar a mama toda, porque tem lesões na parte de baixo da mama e vai ter que tirar tudo. E aí eu falei, tudo bem, está nas mãos do Senhor, o que Ele determinar, o que Ele quiser, eu faço. Mas eu confesso, irmãos, que eu voltei para casa triste. Eu ficava pensando e eu falava para minha filha, Milena, como é que vai ser? Eu vou ficar com uma cicatriz enorme, um buraco muito grande. Eu sempre tive mamas volumosa, pesada, e eu pensava, como é que vai ser? Um lado sem nada. E a Milena virou para mim e falou assim, mãe, não fica nervosa, não. Faz a cirurgia, fica curada. Quando você ficar boa, a gente pede um empréstimo no banco e você faz a sua cirurgia, reconstrói a mama. O importante é você ficar curada. Eu falei, não, minha filha, eu não vou pedir dinheiro emprestado nenhum, não. Eu só estou preocupada porque vou ficar com uma cicatriz, com um buraco aqui. Como é que vai ser para mudar roupa? Para vestir uma roupa, para sair, como é que vai ser? Irmãos, querendo ou não, nós somos fracos, nós somos humanos, mexe com a nossa autoestima, mexe com a vaidade. E ela falou isso para me consolar, mas eu volto em fevereiro para marcar a cirurgia. E como sempre, o Senhor nos surpreende. A palavra de Deus nos diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Ele é fiel, conforme o seu poder que opera em nós. Eu chego lá para marcar a cirurgia e o médico falou, olha, está tudo bem com a senhora, mas a senhora vai ter que voltar aqui na semana que vem para marcar, para fazer uma junta médica. Aí eu fiquei muito nervosa, o medo tomou conta de mim. Senhor, por que vou passar por uma junta médica? Doutor, mas por que uma junta médica? O senhor não ia marcar a cirurgia hoje? E ele falou, não, mas a senhora tem que passar pela junta médica. Eu não sei dizer por quê, mas está aqui e já está marcado, a senhora vem. Na semana seguinte, lá estava eu fazendo a tal da junta médica. Eles fizeram muitas perguntas sobre a minha vida, as doenças que eu tinha tido, anotaram tudo aquilo no meu prontuário, e aí falaram para mim. Muitos médicos me examinaram, me tocaram no pescoço, na cabeça e na mama, enfim, daqui para cima, todos os médicos vieram me examinar. E aí ele falou para mim, desce, vá para o primeiro andar, procure na sala tal a doutora Luciana, que ela tem algo para falar para a senhora. E eu desci com muito medo, irmãs, porque eu achava, nossa, essa doutora vai dizer que o câncer se espalhou, que eu não posso mais operar, que eu vou morrer. E, ao mesmo tempo, eu falava, não, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é meu Deus. E eu clamava, eu invocava o Senhor. E chego na sala da doutora Luciana, a senhora é dona Maria Lúcia? Sim. Dona Maria Lúcia tem uma notícia muito boa para me dar. Eu falei, é uma notícia boa? E ela falou, é. Aí o meu coração, né? Ai, que alívio. E aí ela falou, olha, a senhora passou por uma junta médica e a senhora está apta para fazer a reconstrução imediata da sua mama. Aí eu fiquei muito alegre, mas eu não entendi. Eu falei, doutora, o que é isso? Reconstrução imediata? Ela falou, é uma cirurgia plástica. A senhora vai tirar a mama, vai tirar os gânglios afetados pelo câncer, e eu vou tirar pele e banha da sua barriga e vou reconstruir uma mama. E aí a alegria tomou conta de mim. Eu falei, Senhor,
como tu és maravilhoso. Eu louvei ao Senhor, a Milena pulou de alegria, e ele aí, como Deus é bom, não precisamos mais de pedir o dinheiro emprestado no banco, o Senhor deu, é presente do Senhor para mim, para você, glória a Deus. E eu saí de lá muito feliz, irmãos, muito feliz. 23 de março de 2003, a cirurgia é marcada. Eu faço a cirurgia, volto para a enfermaria, me colocam na cama e eu fiquei em torno de 8 horas na sala de cirurgia, porque além da cirurgia ser muito grande, eu tive uma hemorragia muito grande nessa parte aqui e custaram muito para controlar aquela hemorragia. Eu volto para o quarto, me colocam na cama, e eu começo a ter aquela tremedeira que dá da anestesia geral. E não sei explicar como, irmãos, nem de que maneira. Eu levei um tombo. Eu caí da cama com esse lado de toda a cirurgia, né? Toda ponteada, barriga, peito, tudo. E eu levo um tombo da cama e eu só escuto quando a paciente em frente a mim, que tinha sido operada primeiro do que eu naquela sonolência da anestesia, e caída ali no chão, eu só escutava a voz dela muito longe, gritar assim, a moça caiu, e apertando a campainha, e aí entra, não sei quantas pessoas no quarto, me pegam, me colocam ali, começam a fazer pergunta, por que a senhora caiu, o que aconteceu? E eu não sabia dizer nada daquilo, eu não sabia explicar. E aí eu adormeci de novo, acho que adormeci. E acordei no outro dia pela manhã, quando o dia já estava clareando. E aí, irmãos, olha, foi muito difícil, porque eu acordei com muita dor. Muita dor. Eu tinha a sensação que a morte estava chegando, que eu ia morrer, e eu falava, Senhor, eu passei por isso tudo e vou morrer, mas não tem problema não, Senhor, eu estou preparada, se o Senhor quiser me levar, me leva, não tem problema, eu sou grata ao Senhor, algum motivo, algum propósito o Senhor tem na minha vida. E quando eu pensava em morte, irmãos, eu ouvia nitidamente no meu ouvido, aqui nesse ouvido direito, uma música, um louvor que tocava muito naquele tempo, que eu nem gostava muito, mas aquilo, quando eu pensava, ai meu Deus, quanta dor, eu vou morrer, eu não vou suportar isso. E aí aquilo vinha no meu ouvido e cantava, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E aí eu acho que eu dormi, eu desmaiei, eu não sei o que aconteceu. E algum tempo depois eu escuto alguém me chamando, Lúcia, Lúcia. E eu abri o olho assim, vi um vulto e perguntei, quem é? É Luzia. Olha, eu vim trazer minha mãe aqui no hospital para fazer exame de sangue, a mãe dela estava em tratamento de câncer. E aí eu sei que você está operada aqui, e eu pedi a segurança, implorei, e ela me deixou chegar até aqui para te ver. Como é que você está? E eu ouvia a voz dela assim, muito longe. E a única coisa que eu consegui falar foi, Luzia, eu levei um tombo. Chama a Milena, porque eu vou morrer. Chama a Milena. E aí, irmãos, não vi mais nada. E quando eu tomei consciência de alguma coisa, a Milena estava do meu lado, uma roda de médicos à minha volta, e a Milena falou depois para mim que até o diretor do hospital foi parado na beira da minha cama para saber o que tinha acontecido, e me medicando e colocando injeção no soro, e eu fui melhorando, vai dar tudo certo, se a gente colocar a fé em ação, vai dar tudo certo, e eu fui melhorando,
E com uma semana eu saía do centro cirúrgico, eu saía do hospital e voltava para casa. E, irmãos, eu só tenho que agradecer e louvar esse Deus maravilhoso que cuidou de mim. E no verso 7 vai dizer: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, por livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Em abril eu volto ao hospital e o médico disse: a senhora vai fazer agora quimioterapia. Irmãos, foi como se ele tivesse me dado um soco no estômago, porque eu tinha muito medo de fazer aquela quimioterapia, muito medo. Mas eu levei esse medo. Eu levei esse medo, essa angústia aos pés do Senhor e fiz a quimioterapia. Terminei a quimioterapia em final de agosto, início de outubro, novamente outubro. Outubro eu descubro o câncer. Outubro eu volto e pergunto ao médico: doutor, e agora? Que tratamento eu vou ter que fazer? Porque eu pensei, vou ter que tomar aquela quimioterapia de comprimido daqui não sei quantos anos, vou ter que fazer radioterapia e, para minha surpresa, para a honra e glória do nosso Deus, o médico me diz assim: não tem mais tratamento nenhum, dona Maria Lúcia, a senhora está curada. E ali mesmo eu louvei ao Senhor, falei: Senhor, muito obrigada. O médico ficou olhando para mim, para a Milena, porque a gente agradecia, a gente louvava. Muito obrigada, Senhor, por essa vitória. O Senhor esteve comigo, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu de presente uma cirurgia que eu jamais poderia pagar para fazer. Muito obrigada, Senhor. E o médico me dispensou, mandando que eu voltasse para ali, ao hospital de 6 em 6 meses, para fazer exames, e depois de enfim, irmãs, tem 18 anos e o Senhor me curou. E hoje eu estou aqui para testemunhar das maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu agradeço muito a Deus esse câncer que o Senhor me deu. Às vezes a gente pode pensar, mas como assim? Agradecer por ter tido um câncer? Sim, irmão, sou grata a Deus pelo câncer. Esta foi a maneira pela qual Deus permitiu que eu ficasse curada e recebesse a oportunidade de ter mais intimidade com Deus, de conhecê-lo melhor, de saber quem Ele era, de ouvir a voz do Senhor. É a oportunidade que Deus me deu de confiar mais, de ter fé, de saber hoje, irmãos, que eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Num Deus poderoso, num Deus amoroso, num Deus que se inclina para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso clamor. E eu fiz muitos votos a Deus. Eu pedi ao Senhor: Senhor, mata o meu eu, me faz cada dia mais dependente da tua vontade, me faz, Senhor, te buscar. E durante o processo de quimioterapia, eu orei muito, eu busquei muito a presença de Deus, eu li muito a palavra, eu li muitos livros sobre cura, enfim, eu busquei ao Senhor dia e noite. E aquele também foi uma oportunidade que Deus me deu de descansar, de aprender a descansar no Senhor e descansar também o meu corpo físico, que eu trabalhava dia e noite. E o Senhor disse: agora é hora, você vai ficar aqui, vai descansar, vai aprender a confiar em mim, vai aprender a descansar em mim. E, irmãos, eu era uma pessoa desse tipo. Sabe esses crentes que dizem assim:
Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas eu não engulo sapo. Eu sou crente, mas eu não aturo desaforo. Bateu, levou, eu era assim. Apesar de ser muito educada, às vezes, para falar, ser uma pessoa paciente, mas eu confrontava as pessoas, eu não gostava de ouvir, e aquilo que não me agradava, eu revidava. E durante esse tempo eu orei e pedi ao Senhor: Senhor, fecha minha boca. Não me deixa falar nada que não seja para louvar o teu nome, para edificar a vida de alguém. Não me deixa, Senhor, maltratar ninguém. Eu tinha dificuldade de perdoar. E o Senhor me ensinou a perdoar, a não guardar mágoa, a não querer revidar o mal com o mal. Mas o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor fechou a minha boca e eu aprendi a pensar antes de falar. Eu aprendi a orar e buscar o Senhor antes de falar qualquer coisa. O Senhor foi me moldando meu caráter, moldando meu gênio, me transformando. Claro, irmãos, não sou perfeita, ainda preciso muito da presença de Deus, de ser cada vez mais dependente do Senhor. Mas o Senhor mudou a minha vida com aquele toque do mês de outubro de 2000. O Senhor mudou a minha história. O Senhor me transformou numa nova criatura. E com o meu coração grato, eu faço como o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, irmão, na presença do povo de Deus, da igreja que está aqui, da igreja que está em casa, louvando, agradecendo, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez na minha vida. E Ele quer fazer na minha e na sua vida. Irmãos, que a gente possa fazer como o salmista, oferecer ao Senhor, na presença de todo o seu povo, a nossa gratidão. Irmãos, onde a gente estiver, aqui na igreja, dentro da nossa casa, no trabalho, na fila do banco, no supermercado, está testemunhando, louvando e engrandecendo, falando em público das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes a gente fala assim: mas como que eu vou pregar? Como que eu vou evangelizar? Eu não sei. Deus te capacita e Ele quer que você fale das maravilhas que Ele faz na sua vida, da menor até a maior. E hoje, irmãos, eu conclamo a igreja a crer no impossível. Eu conclamo esta igreja a ver o invisível. E eu conclamo essa igreja nesta manhã a crer no improvável. Porque o nosso Deus é esse Deus que faz maravilhas no meio de nós. Não só para mim, mas para todos que nele crê, que buscam ao Senhor. Que Deus nos abençoe e, para tanto, nos capacite. Amém. Meus irmãos, eu sei que as horas são convidativas. Nós temos ainda assembleia administrativa hoje, mas nós não podemos, diante do que vimos e ouvimos, terminarmos esse culto sem pessoalmente tomarmos uma posição diante de Deus. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe porque você ouviu o que você tinha que ouvir nesta manhã. Então fale para Ele.
Querido Senhor, nesta manhã o Senhor marcou um encontro conosco e já nesse início de tarde o Senhor nos conclama a compromissos pessoais, porque o Senhor nos trata particularmente, porque o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O Senhor nos chama pelo nosso nome. O Senhor conhece as nossas digitais. E o Senhor que esquadrinha os pensamentos e os corações. Que nesta manhã, Senhor, diante daquilo que vimos e ouvimos, possamos ser crentes melhores. Que possamos ter aprendido com a experiência da tua serva nesta manhã. Que não seja necessário, Senhor, cairmos num leito para sermos melhores. Muito obrigado porque a tua serva entendeu que ela precisava mudar. Mas alguns de nós, às vezes, nem caindo no leito melhora, nem passando necessidade melhora. Deus, quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra o nosso eu, Senhor. Nos ajuda a sermos agente de transformação, porque é de crentes transformados que esta geração precisa. Obrigado pela vida da irmã Lúcia. Muito obrigado porque o Senhor tem ouvido a sua oração. E a gente ainda vai ser muito abençoado pelas orações dela que ainda não foram respondidas. Muito obrigado, Senhor, porque o som desse piano, as mãos que tocam este piano, é fruto de oração da tua serva. Bendito e exaltado seja o teu santo nome para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.